esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e a gente vai observando assim que o trabalho é muito importante. Esse trabalho que nós fazemos, porque possibilita a pessoa não ficar no ócio e possibilita a pessoa também ter um destino. E precisamos de lembrar também que esse trabalho nosso, essa gravação, é uma duração de muitos minutos. É uma aula. Então a pessoa tem sempre que lembrar que é uma aula, ela precisa de assistir à aula. Para isso ela tem que ter paciência, porque vem a compensação, vem as informações, vem as instruções, e a pessoa vai ficar melhor com ela mesma. Porque quando a gente fica melhor com a gente mesmo, melhora a nossa vida, porque a gente vai caminhando mais facilmente pela vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Seres Humanos Ideais. É muito importante esse tema, porque sempre ouvimos falar assim do ideal. E é bem interessante porque o jovem no período de formação ainda tem curso ou testes de aptidões para ver o que ele vai fazer na vida. Mas se nós observarmos assim, a gente já sabe aquilo que a gente quer. Não precisaríamos de fazer teste de aptidões, porque a pessoa tem que lembrar assim, a natureza tem um movimento. E se a pessoa é mais cuidadosa, tem um tempo. É só ela começar a observar assim do movimento da natureza. Tem o tempo que fica sem folhas, tem o tempo que fica com os frutos, tem o tempo que precisa da poda, porque a pessoa vai observando assim que tem determinados galhos que atrapalham. Então, essa vivência nós tínhamos que trazer para nós. Isso a pessoa precisa de estar bem presente com ela mesma. E nós temos que lembrar assim, que muitos e muitos seguem orientações de qualquer um. Então a pessoa começa a falar, então a pessoa acha que aquele é o caminho dela. Depois nós tínhamos que lembrar assim, toda época, no período que a gente estava em formação, ou no período de trabalho, então tem lá aquela condição assim, um dá uma resposta. Aquele que é o superior, ou o pai, ou a mãe, ou o superior no trabalho, o jeito que ele ouviu a resposta, ele fala, eu não gostei. Quer dizer assim, aquele está com o ouvido apurado, porque a intenção daquele que deu a resposta, a entonação. Então naquela entonação estava a intenção. Seres humanos ideais. Então, aqueles que falam, aqueles que pregam, a pessoa teria que estar lembrando assim, da entonação. Porque todos nós já passamos por isso. De ouvir ou de passar pela situação de ser repreendido porque demos a resposta que não poderia ser dada com aquele tom. A fala estava correta, mas a entonação. Então, aquele superior nosso ouviu a entonação. Isso a gente tinha que trazer para a nossa vida. A gente vai observando assim, dos procedimentos que existem. Por exemplo, o comunismo. O comunismo é uma coisa bem grave. Primeiro porque aqueles que pegam para administrar nunca passam a administração para o povo. Eternamente ficam no poder. Mas aqueles que seguiram, esses é responsabilizado. Porque nós sabemos assim, que numa casa que tem 4 filhos, cada filho tem um corpo, cada filho gosta de uma maneira, cada filho é de um jeito. E em uma moradia que tem 4 irmãs, cada irmã é de uma maneira, é de um jeito. Uma gosta de trabalho mais pesado, outra gosta de fazer outras funções. Então o que acontece? Somos diferentes. Então, aquela condição assim que pregam que seria ideal, não é ideal, porque o que acontece ali é que um só fica administrando
E aqueles que submetem a esse faz parte, então, dessa administração. Seres humanos ideais. É muito comum, assim, que é mais comum de mulheres e moças estarem insatisfeitas com aqueles com quem elas convivem no momento. Então, o que acontece? Essa insatisfação, elas julgam que não são compreendidas. Então, são eternamente carentes. Então, tem muitos homens também que aproveitam dessa situação, de poder aproveitar, de tirar proveito de situação assim. E que logo em seguida também elas cansam desses que elas arrumaram. O ser humano ideal, a gente tem que lembrar assim, que é aquele que anda com o pé no chão. Não é aquele que sonha, é aquele que anda com o pé no chão. Quer dizer que ele faz as coisas na proporção, para ver o procedimento que ele está tendo, se esse procedimento é correto. E cada um tem que lembrar assim, que o descuido faz com que a pessoa vai seguindo influências. Então é bem grave assim o caso, por exemplo, a pessoa já se encontra aposentada, com pouco recurso naturalmente, e agora ela ainda faz empréstimo. Acontece assim, não está com o pé no chão. É isso que a pessoa precisa de entender. Agora vai passar por uma limitação maior ainda. Aquilo que ela julgava que estaria sendo resolvido, não resolveu, porque agora tumultua mais sua vida e diminui o recurso que iria entrar. O ser humano ideal é aquele que é muito cuidadoso, que tem um alvo, que não somente ele fica beneficiado, mas a comunidade, a maneira de pensar, a maneira de atuar em benefício da comunidade. E é bom a pessoa ir lembrando assim que não é dando as coisas para os outros. Então o benefício para a comunidade, a construção de uma ponte, o aumento da possibilidade e a facilidade para aquele chegar ao trabalho. Então é um pensamento assim, é uma maneira ideal. É isso que nós precisaríamos de entender, porque dar as coisas para os outros, ele está dando do dinheiro daquele que pagou o imposto. Então aquele que pagou o imposto, ele teve que trabalhar mais, porque ele teve que pagar o imposto. Agora, esse recurso é dado para o outro, que não fez esforço. Então, essa transgressão das leis que existem, e essas leis são dos primórdios. Por isso que tem um ensino que fala assim, não dê o peixe, ensine a pescar. Então, não é dando as coisas, porque quando eles dão as coisas, tiraram do bolso de um. É isso que nós precisaríamos de entender. É físico. Então, essa naturalidade que nós precisaríamos de entender a vida. Então, ser humano ideal é aquele que caminha com o pé no chão, com a perspectiva da sua vida. E os pensamentos que ele tem é em benefício da sociedade, que é facilitando a vida de todos. Não é facilitando a vida de alguns. Então, na nossa vida, nós tínhamos que trabalhar assim. Primeiro, desenvolvendo aquela condição bem importante de lembrar do período de criança, do período de formação, que nós fomos repreendidos ou que nós agora repreendemos, porque a entonação daquele que está verbalizando, a intenção que está acompanhando aquela voz. É isso que nós tínhamos que entender na vida. Então, essa praticidade, essa naturalidade, cada um é responsável. É isso que nós precisaríamos de entender, da responsabilidade que nós temos com a vida. Toda a época da nossa existência, nós tínhamos que saber assim que nós somos responsáveis. Então, muitas vezes, nós queremos resolver o problema da pessoa, naquele momento, mas nós não vimos o procedimento anterior. Tem uma referência bem importante assim no livro Na Luz da Verdade, que fala assim que não pode presentear
pessoas que não usam bem o dinheiro. Então a pessoa não sabe usar bem o dinheiro, então não pode presentear esta pessoa com o dinheiro. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando. Nos lugares que a gente estaciona o veículo, tem muitos e muitos ali que ficam pedindo dinheiro daquele que está estacionando. E muitos outros chegam depois e vê aqueles que se encontram ali com costumes ruins, que prejudicam a saúde, com coisas que não podem ser colocadas na boca. Quer dizer que esse que chegou agora confirma essa informação que está no livro Na Luz da Verdade. Porque ele está com esse costume, porque aquele que chegou antes deu dinheiro a ele, para que ele tivesse acesso a esse produto que prejudica a saúde. Então nós tínhamos que lembrar assim, que a vida não é uma vida de sonhador. Um ser humano ideal não é um sonhador, porque aquele que sonha, ele acha assim que ele comporta muitas vezes como criança. Ele acha que estão todos contra ele, que ninguém o colabora, que ninguém caminha com ele. Então muitos e muitos falam assim que se tivesse isso ou se tivesse aquilo, então iniciaria uma nova etapa da vida. O ser humano ideal é aquele que inicia a fase da sua vida com aquilo que ele tem. É isso que é bem importante, porque muitos e muitos conhecem alguns poucos, ou algumas dezenas de pessoas que não tinham nada e que começaram com o que ele tinha na mão. E esses muitos e muitos hoje se encontram na questão de financeiro muito bem, porque eles sempre caminharam com o pé no chão. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que a pessoa quando caminha na vida, ela também precisa de lembrar que ela precisa de pôr o pé no chão e o seu olho precisa de encontrar-se onde ela está pisando. Esse é o cuidado que nós precisaríamos de ter. E é bem importante assim, porque uma criança pequena está ali com um adulto e aquela criança pegou um copo e do jeito que ela pegou, não deu nem tempo do adulto posicionar, mas aquele copo foi quebrado. Então o adulto tem que falar para aquela criança que onde ela está com a mão, ela tem que estar com o olho. E a gente vai observando assim, que esse cuidado é a vida toda. Então aquela referência é bem importante que fala dos talentos. Então um servo recebeu 5 talentos, depois ele multiplicou esses talentos, o outro recebeu tantos, e aquele que recebeu menos talento, enterrou. Quer dizer assim, que nós não usamos as qualidades que o Criador nos possibilitou. E essas qualidades a gente vai observando que antes do nascimento nós já recebemos essas qualidades. Porque muitas mães falam assim que sonhava aquele sonho, depois, quando a criança nasce e começa a verbalizar, a criança fala do sonho. Então ela percebe que ela tinha os sonhos por influência daquela criança. Depois, aquela criança faz os sons e o adulto vai atendê-la. É isso que nós precisamos de entender, que essa força o Criador já nos possibilitou. Agora, depois de amadurecidos, nós perdemos essa capacidade, essa qualidade e não vamos observando as intenções que vêm nos apresentando ou a intenção que nós temos. Então, aquela condição assim de aparentar. E se a pessoa está bem atenta com ela mesma, ela vai observar assim que aquele que está aparentando não oferece segurança. É isso que nós tínhamos que entender na vida. Então, aqueles cuidados, porque a gente vê assim em muitas empresas, né, o cuidado que a pessoa tem que ter quando vai admitir um funcionário. Então ele pede referência, ele faz assim, ele faz mais uma pesquisa, porque depois tem outros concorrentes e ele tem que fazer um trabalho para que ele não erre, porque depois dá mais trabalho ainda.
É isso que nós tínhamos que entender, que para muitas coisas na vida, a pessoa é cuidadosa. Mas o mais importante na vida é como eu me encontro diante de ser um ser humano ideal. Tornar-se um ser humano ideal, a pessoa tem que lembrar que primeiro ela tem que, aquela referência de colocar o pé no chão, de caminhar com aquilo que ela tem na mão. E a perspectiva dela está com ela. A referência que ela precisa de ter da vida é o seu alvo, a sua meta. É isso que nós precisaríamos de entender. A pessoa tem que aprender a conviver com ela. É isso que é mais importante na vida. Então, muitos e muitos falam assim, que ela não se aguenta. Então, esse anseio que a pessoa tem, ela precisa de descobrir o que faz esse anseio. Então, aquela condição assim, de não se aguentar, é um anseio que fomenta dentro da pessoa, querendo mudar de lugar, querendo mudar de emprego, querendo fazer qualquer outra coisa. Então, a pessoa tem que lembrar que a responsabilidade é sempre individual. Seres humanos ideais, então é aquele que anda com muito cuidado. E a gente vai observando assim, aqueles que já tiveram a oportunidade de andar em terreno pantanoso, ele vai dando um passo, depois ele dá meio passo, segura o passo dado para que ele dê outro passo. Então, para muitas coisas na vida, nós somos cuidadosos. Para a nossa vida interna, como nós pensamos, nós temos que fazer esse trabalho também. E de ter aquela naturalidade da simplicidade. Porque a simplicidade, ela é junto com a naturalidade. Não é aquela condição de morar naquele bairro ou de ter pouco recurso financeiro. Então, essa referência, muitos falam assim porque ela tem aquela profissão ou porque mora naquele bairro que ela é simples. Não, a simplicidade é uma condição interna. E a gente vai observando que precisa de ser toda a época da nossa vida. Então, aquela criança pequena, entrou nela a prepotência, a arrogância, o adulto repreende. E tem adulto que repreende com a chinelada. Tem muitas maneiras assim. O adulto sabe que aquela prepotência daquela criança, se ela descuida, aquela prepotência cresce contra o próprio tutor. Então o adulto precisa de lembrar que ele precisa de tirar aquela prepotência daquela criança. Então o que o adulto está querendo fazer? Que a criança tenha simplicidade, tenha naturalidade, para que ela possa conseguir resolver as coisas que vierem apresentar na sua vida. Porque a gente vai observando assim, né? Se a pessoa tem um jeito bom de fazer uma pergunta para o profissional que está executando uma função, qualquer profissional, o jeito que ele pergunta, o profissional dá o meio, o começo e o fim de como realizar aquela função. Se a pessoa pergunta de qualquer maneira, o profissional dá um sorriso e continua trabalhando e fica calado. É bem interessante e em muitos casos o profissional fala que precisa de pensar um pouco para poder dar aquela resposta. A simplicidade, é isso que nós precisamos de entender. Um ser humano ideal é aquele que tem a simplicidade dentro dele, porque com a simplicidade ele também recebe auxílios. Porque é comum uma pessoa que tem uma naturalidade na vida e ela está pensando de como ter uma solução para aquilo que está apresentando, depois ela fala, eu já sei. É bem interessante, porque as crianças também usam esse tipo de fala. O adulto pergunta para ela, na idade em que ela se encontra, como ela sabe aquilo, ela fala que ela já sabe. Quer dizer assim, a naturalidade, ela já assimilou aquilo que ela precisava. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade na vida, para a pessoa perceber que ela não pode ser uma sonhadora, que ela não pode achar assim que ela é incompreendida, que ela agora vai ter determinadas maneiras porque ela está com um projeto, que esse projeto ela precisa de algo que outro vai possibilitar a ela. Não, nós tínhamos que lembrar assim, caminhar com as nossas próprias condições. É isso que a pessoa tem que lembrar, porque toda época, quando a gente recebe
uma forma de ter dado um degrau na vida, principalmente em relação ao financeiro, a pessoa não teve a base para agora ter o aprendizado para poder administrar aquilo que ela recebeu. E é bem interessante, porque quando uma pessoa auxilia para aquele projeto grandioso, e como ele não tem a base, a capacidade administrativa, que não tem aquela condição bem importante assim que foi crescendo devagar, ele perde. E aqueles que o conhecem décadas e décadas, fica falando para aquele que deu, que foi errado aquele comportamento, e para aquele que recebeu, como é que ele recebeu se ele não tinha capacidade? Por que faltou nele a naturalidade? Então, na nossa vida diária, nós temos assim muitas maneiras para aprendermos como é que nós precisamos de nos tornarmos felizes. Quando falta naturalidade, aquela harmonia que tem que existir dentro do nosso corpo, porque o corpo nosso, se a gente analisa, ele é uma máquina. Então, uma máquina mecânica de um veículo, né, se coloca areia no motor daquela máquina, vai emperrar, porque as peças internas, elas têm uma folga de milímetros. Então, se coloca areia, vai dificultar essas peças internas terem um funcionamento. O nosso corpo é igual, é um trabalho assim muito sábio, né, da distribuição que o coração faz, distribuindo o sangue, distribuindo o ar para cada célula, o trabalho que é feito depois da distribuição desse sangue que passa pelos rins. Então a sabedoria que existe no movimento dos rins, para que os rins tenham a capacidade de tirar o resíduo e mandar para a bexiga. Quando a pessoa tumultua a sua vida, como sonhador, como incompreendido, como aquele que tem um anseio, que esse anseio nada mais é do que uma falta de cuidado na vida, então dentro também tem o desequilíbrio. Desequilibrou, entra a chamada doença. E tem muitos tipos de doença, né? Tem doença do medo, então a pessoa fala assim que tem pânico. Não é que tem pânico, ela não tem uma base dentro dela, ela não alimenta direito, ela não sabe onde ela coloca os pés, ela quer colocar os pés onde não tem possibilidade de dar aquele passo. Então o que acontece? Ela fica fraca, insegura, então fala que é pânico, tem medo. Não tem que ter isso, falta naturalidade. Falta a força que a pessoa precisaria de ter. Aquela força que normalmente a gente sabe assim que uma mãe, uma tia, ou a avó, ou o pai tem, de quando a criança machuca. Então aquela força, aquela vida que aquele adulto dá para aquela criança, naquele machucado, e a criança fala que melhorou. Em muitos casos a criança dorme. Então o adulto, ele precisa de lembrar que ele precisa de voltar à base, de lembrar do procedimento que ele precisa de ter a vida toda. Então muitos e muitos acham assim que é a condição externa que está influindo na vida da pessoa. A condição externa influi quando a pessoa fica mais voltado para ela mesma. A mesma coisa acontece. Então uma dona de casa que tem uma casa térrea e que fica sentada na janela vendo o movimento da rua, então à tarde o seu serviço não foi feito, à tarde a responsabilidade dela não foi concluída. Então depois ela pode dizer assim que ela tem muitos afazeres, mas ela esqueceu do período que ela ficou na janela. Então o que acontece? Essa condição de ficar olhando para aquilo que não é da nossa conta, então a nossa vida vai ficando para trás. Então cada um de nós tinha que ter essa naturalidade de cuidar daquilo que nós precisamos. E essa naturalidade a gente vai observando assim, toda época. A criança pequena, ela fala que não quer aquela roupa.
assim que ela pode, ela fala, e depois tem aquela referência, né? E muitas vezes tem um dia frio, aquela criança fala que não quer aquela roupa, mas o adulto sabe que está frio, então o adulto sabe que ela precisa de colocar aquela roupa naquela criança. Quer dizer que toda a época da nossa vida, nós vamos caminhando e nós vamos desviando. Nos falta a naturalidade de perceber que o adulto tem a responsabilidade de nos orientar. Agora, se nós estamos querendo outra coisa, então o adulto permite, depois não dá certo, a criança adoece e o adulto fala que ela adoeceu. Mas o adulto esqueceu que ele que é o responsável. Seres humanos ideais. Então essa condição bem importante assim, que um ser humano ideal é aquele que não pensa as coisas construtivas somente para ele. Porque muitos falam assim que o que ele pode fazer para a sua família. Não, nós temos que pensar assim, o que nós podemos fazer para a comunidade. E que nós tínhamos que lembrar também dos ensinos, que para a comunidade não é dando cesta básica, não é dando auxílio, é dando possibilidade. É isso que nós precisaríamos de entender, é possibilitando, porque quando dá, né, quando a administração pública, municipal, estadual, federal, dá alguma coisa para outros, ela teve que dar daquele que foi pagador do imposto. Ela não deu do bolso dele. Então aquele administrador municipal, estadual, federal, não tirou do bolso dele para dar as coisas, tirou do imposto que ele recebeu. Então, em vez de diminuir o imposto, ele agora usa do dinheiro do imposto, que é do povo, para poder dar para os outros. Não é ser humano ideal. O ser humano ideal é aquele que faz as coisas por ele, possibilitando que o outro emancipa. É isso que nós precisamos de entender. Se eu quero colaborar, eu tenho que colaborar de uma forma que o outro agora caminhe com as pernas dele. Não é caminhar com perna de pau, porque os auxílios que está sendo recebido é uma perna de pau para aquele que está recebendo. Não é dessa maneira. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. A naturalidade. Voltar para a pátria do espírito. A pessoa tem que lembrar que ela tem que caminhar direito aqui na matéria grosseira. O ser humano ideal é aquele que tem perspectiva de caminhar com as possibilidades que ele tem. Não é caminhar com as possibilidades que o outro vai possibilitar, é com a que ele tem. Então a pessoa tem que lembrar, porque ele tem que crescer de baixo para cima. Ele tem que lembrar que se ele vai trabalhar numa sessão, num almoxerifado, ele tem que ter paciência de conhecer todos os itens ali. E ele não vai conhecer de uma vez. Então ele vai gastar um período, mas ele precisa de conhecer se ele quiser continuar trabalhando naquele setor. Então o livro Na Luz da Verdade é esta coisa boa, assim, que nos possibilita a pessoa perceber como ela se encontra e o procedimento que ela precisa de ter para a vida. Não é contar com os outros. Porque muitos pais também falam assim, que porque ajudou a formação dos filhos, agora na velhice esses filhos têm que cuidar dele. Então não é essa troca. A pessoa fez porque ela achou que aqueles filhos mereciam. Agora ele teria que continuar sendo cuidadoso para também não sobrecarregar aqueles com quem ele colaborou. Seres humanos ideais é aquele que caminha com o pé no chão. Estuda o livro Na Luz da Verdade.